Vale a pena colocar parte da carteira de cripto em altcoins, que em outros momentos subiram num percentual bem mais alto que o Bitcoin? Se o seu foco for curto prazo e se a sua intenção é simplesmente surfar o movimento para depois converter para Bitcoins, sim, faz sentido. Agora, pensando no longo prazo, a probabilidade dessas altcoins malucas que a gente vê por aí, dessas altcoins simplesmente sumirem, é altíssima. É altíssima. Assim, basta a gente fazer uma matemática lógica, básica, que, sei lá, deve ter mais de 10 mil projetos, boa parte deles, zero liquidez, você não consegue se desfazer daquilo, e aí você vai pesquisar as empresas envolvidas, quem está envolvido é tudo uma galera obscura, que some, simplesmente abandona o projeto. Então, assim, boa parte delas não serve para nada, absolutamente nada. Boa parte delas propõe soluções para problemas que não existem ou problemas que são resolvidos pelo Bitcoin e pelo Ethereum. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muito pé atrás, mas muito pé atrás em relação a altcoins. Eu acho que, como eu falei, se você acompanha aqui, principalmente de análise técnica, tá? Se você acompanha análise técnica pensando, eu vou tentar multiplicar ali, fazer um trade e tal para converter, beleza, vale a pena. Mas se a sua estratégia, você não consegue acompanhar isso, se a sua estratégia é muito mais médio e longo prazo, faz muito mais sentido você simplesmente ter Bitcoin, ou quem sabe até uma parte de Ethereum, embora seja discutível, eu também acho que eu até preciso fazer um vídeo sobre Ethereum. Do que você tentar inventar a roda, sabe? Eu vejo muita gente tentando inventar a roda. Tem gente, assim, querendo, sabe, o investimento que vai salvar a vida, que vai multiplicar o patrimônio. O que enriquece é o trabalho. Não caiam nessas promessas. Muita gente cai em promessa, em pirâmide, que promete rentabilidade. Mas eu particularmente, eu iria com muita cautela. Não tenta fazer. Eu vejo gente que às vezes tem, sei lá, 10 altcoins na carteira. 10. Aí a pessoa fala, aí você pergunta, mas o que faz essa altcoin? Não sabe explicar. Não sabe. Principalmente para quem não é da área de TI, de programação, não sabe, não entende. E de verdade, até eu era de TI, eu fui de TI no banco. Até eu, muitas vezes, quando eu pego um projeto, eu acho aquilo tão mal explicado, tão obscuro, que eu não sinto confiança de colocar meu dinheiro ali. Então, se você for se expor em altcoins, vai com calma. Coloca assim uma pequeníssima parte ali do que você iria se destinar nesse mercado de cripto e foco sempre no Bitcoin. Acho que todos os contratos inteligentes do Ethereum podem ser feitos no Bitcoin no futuro e fazendo o Ethereum desaparecer. Muito difícil essa pergunta, Alan. Sabe por quê que é difícil? Porque aqui a gente entra numa questão de finalidade. O Bitcoin, a finalidade inicial dele foi somente para fins monetários, para moeda, para troca de moeda. Pode ser que mude no futuro, realmente, tem algum tipo de desenvolvimento em segunda camada, alguma coisa assim. Mas hoje, com o tempo de existência que a gente tem para hoje, eu diria que eu não vejo essa finalidade para o Bitcoin. Ele foi criado numa situação de crise, numa resposta à crise, e hoje, especificamente, aqui falando em cenário de inflação, de pandemia e tal, para mim, ele é muito mais atrelado a essa finalidade monetária como proteção do que aplicações, smart contracts, essas coisas. Diferente do Ethereum, que foi criada com esse propósito. Então, hoje, março de 2020, eu tenho essa opinião. Pode ser que no futuro, realmente, aí a situação se inverta e tudo passe a ser executado no Bitcoin, mas aí também tem uma outra limitação de programação, aí até, enfim, não vou entrar nesse ponto. A verdade é que as alts hoje já desistiram de procurar problemas do BTC, agora eu tento resolver problemas do Ethereum que o próprio Vitalik não sabe como resolver. Assim, tem muita discussão, assim, tudo é o que eu falo, gente, tudo que não é Bitcoin é para a gente ter muito cuidado. Até Ethereum. Tudo bem que, assim, hoje não dá mais para ignorar Ethereum, não dá mais. Porque a gente tem NFTs, a gente tem DeFi, a gente tem um ecossistema de desenvolvedores ali em cima que não dá mais para ignorar. Inclusive, eu li até um artigo do Pomp esses dias. O Pomp, ele escreveu assim,
Por que eu estava errado sobre Ethereum? E eu acho que eu também estava errado sobre Ethereum, porque até um certo momento a gente não tinha essa dimensão, ele fala exatamente isso, essa dimensão das aplicações que iriam ser executadas nessa infraestrutura. Então, realmente, assim, é uma coisa que não dá para ignorar mais, mas apesar disso, eu ainda tenho muito pé atrás com tudo que não é Bitcoin. Porque falando aqui de cripto, para mim, Bitcoin é a única que se provou realmente no tempo. Agora, se você quiser ter altcoins, que não fala nem só de Ethereum, tá? Se quiser ter altcoins simplesmente para surfar esse ciclo de alta e aumentar seu satoshi, sua quantidade de satoshi, beleza também. Aí é mais não justo, não gosto muito dessa palavra, mas é mais razoável. Agora, você pensar no longo prazo, vou ter uma aula para o longo prazo. Cuidado, porque pode ser que daqui 2 anos, 2, 3 anos, essa altcoin nem exista mais. Então, muito cuidado nessas horas. Ainda tem gente que acha que Ethereum e Bitcoin competem entre si, mas não tem nada a ver um com o outro. Exatamente, vamos falar aqui de Ethereum e Bitcoin. É a mesma coisa que você perguntar assim, mas qual que é melhor, Apple ou Amazon? É plenamente possível você ter as duas, porque são propósitos distintos. Ambas são empresas de tecnologia, mas uma voltada para celular e tal, não sei o que, outra voltada para entregas e, enfim, o universo Amazon, que está lá, o AWS. Bitcoin e Ethereum é a mesma coisa. Tipo, não a mesma coisa, mas o mesmo nível de comparação. São propósitos muito distintos. Então, esse tipo de coisa, mas Ethereum vai passar o Bitcoin. Mesmo se passar em termos de valor de mercado, isso não implica uma depreciação do Bitcoin. Porque Ethereum tem a finalidade de ser uma plataforma de desenvolvimento, enquanto que Bitcoin tem apenas fins monetários, por enquanto. Então, não faz sentido ficar comparando uma coisa com a outra, tá? Elas não competem entre si. Então, realmente, BNB é uma ótima aposta. Apesar de todas as obscuridades, nem sei se existe essa palavra, mas das coisas obscuras que acontecem com a Binance, né? Assim, eu entendo que a gente aposta numa alta, por quê? Porque pensando que BNB serve como negociação, token de negociação para demais criptomoedas, se você tem um ciclo de alta onde as pessoas querem comprar mais e querem usar esses tokens para ter algum tipo de desconto, alguma coisa, faz sentido pensar que terá uma valorização. Então, essa é a principal razão aqui, pensando numa alta. Mas, como eu falei, cuidado, porque se o CEO da Binance resolver sumir, o CZ lá sumir, decide sumir. E aí? O que acontece com o token? O que acontece com o BNB? O que acontece? Presta atenção, esse é o risco da centralização. Tudo o que é centralizado implica fragilidade, porque implica conflito de interesse, implica falha humana. O grande lance do Bitcoin é isso, é ele ser descentralizado. A gente não sabe quem é Satoshi Nakamoto. Não é alguém ali que tem algum tipo de interesse, não. O interesse, o propósito do Bitcoin é servir à humanidade, é ser algo nobre, foi uma resposta natural à crise, ele surgiu da ordem espontânea. Até trazendo aqui um conceito de escola austríaca, de ordem espontânea de Hayek. O Hayek fala muito isso, que tem coisas na sociedade, como, por exemplo, casamento, relações comerciais, o próprio Bitcoin, que surgem da ordem espontânea. Ninguém sabe quem criou. Quem criou o casamento? Por que ele é legalizado hoje? Quem criou as leis de comércio, de troca? Ninguém sabe, porque surgiu da ordem espontânea. Quem criou o Bitcoin? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Então, assim, isso é o grande ponto de antifragilidade mesmo. Assim, isso é algo que é difícil as pessoas entenderem. Que o fato de não ter alguém por trás, na verdade, é algo muito bom. Não é algo ruim como as pessoas acreditam.